A superstição não é crença de pessoas ignorantes. É o mecanismo de defesa mais sofisticado que a mente humana desenvolveu contra a única coisa que não consegue suportar: a incerteza real. Antes de entrar no avião, bate 3 vezes na madeira. Antes da apresentação, usa a mesma roupa do último sucesso. Evita o número 13. Recomeça o ritual se for interrompido no meio. Ninguém acredita conscientemente que a madeira batida influencia a estrutura de metal do avião. Que a roupa específica afeta a qualidade do raciocínio dentro da apresentação que vem depois. E, no entanto, o comportamento persiste, porque há algo mais antigo do que a razão em operação. Algo que a razão consciente não consegue desligar apenas por reconhecer que deveria ser desligado. Os estoicos não condenavam a superstição de cima para baixo, como quem nunca examinou a própria mente com honestidade suficiente para encontrar o equivalente interno do ritual mágico. Faziam algo mais útil. Diagnosticavam com precisão o que a superstição é, de onde vem e por que persistir nela, mesmo nas formas mais brandas, é filosoficamente problemático de forma profunda. O problema não é que a crença seja falsa. O problema é que o mecanismo que a sustenta é estruturalmente incapaz de resolver o que promete resolver. E esse mecanismo se expande para além do ritual. O fio que atravessa tudo, o fio desse roteiro é este: a superstição não é apenas crença falsa, é uma forma específica de abdicação da razão que instala uma fonte de ansiedade que se autoalimenta indefinidamente. Cada ritual que promete controle sobre o que não pode ser controlado confirma, ao ser executado, que o mundo é o tipo de lugar que requer esses rituais para ser navegado com segurança. Essa confirmação exige mais rituais, mais vigilância, mais atenção ao que pode ter sido esquecido ou feito errado. A superstição não resolve a ansiedade diante da incerteza, a cultiva. Esse fio vai percorrer o que os estoicos entendiam por razão como único instrumento de navegação do real. Como Cícero construiu a crítica mais sistemática à superstição que o mundo antigo produziu. Vai percorrer também o que Marco Aurélio e Epicteto praticavam, quando a pressão cultural para adotar crenças supersticiosas era intensa e constante dentro do ambiente romano onde viviam. Se você reconhece em si mesmo alguma forma de pensamento mágico que nunca examinou com honestidade suficiente, esse roteiro foi construído especificamente para essa conversa. O que é superstição? Precisamente superstição não é simplesmente acreditar em coisas que não existem. Isso é apenas erro comum, corrigível pela informação adequada quando a pessoa está disposta a recebê-la. Superstição é algo estruturalmente diferente e mais profundo. É a atribuição de causalidade, onde não existe relação causal real entre o comportamento realizado e o resultado esperado. É a crença de que eventos, objetos ou comportamentos sem conexão causal, verificável com os resultados desejados, têm poder real de influenciar esses resultados de forma significativa. Essa distinção importa porque revela o problema central. A superstição não apenas afirma coisas falsas sobre o mundo. Ela desenvolve e mantém um hábito mental específico e danoso. O hábito de aceitar conexões causais sem verificação. Esse hábito se expande para além do ritual específico, contaminando progressivamente a capacidade de raciocinar sobre causalidade em geral. Para os estoicos, cultivar esse hábito era a forma mais profunda de alienação da própria natureza que um ser racional podia praticar. Não pecado, contradição. A razão construindo estruturas que a contornam. Cícero e o ataque sistemático. O texto mais rigoroso que a antiguidade produziu sobre a rejeição da superstição não foi escrito por um estoico declarado. Foi escrito por Cícero, mas construído explicitamente sobre premissas estoicas. O de Divinatione examina sistematicamente todas as formas de adivinhação praticadas no mundo romano.
augúrios, oráculos, interpretação de sonhos, astrologia, e desmonta cada uma delas. O argumento central é preciso. Se os deuses existem e são benevolentes e racionais, não comunicariam sua vontade através de mecanismos inacessíveis à razão humana, como entranhas de animais. Um Deus racional que quisesse orientar seres racionais usaria a razão como canal de comunicação. Qualquer outro mecanismo contradiz a própria natureza do que estaria tentando comunicar. E se os deuses não se comunicam através de sinais físicos arbitrários, toda a prática divinatória é simplesmente projeção de padrões sobre ruído aleatório, o que a mente faz com extraordinária eficiência. Cícero era honesto sobre a tensão entre esse argumento e o papel público que os augúrios tinham na política romana, mas não fazia concessão. Uma coisa pode ser politicamente útil e filosoficamente indefensável simultaneamente. Marco Aurélio, numa cultura de presságios. O mundo romano do segundo século era saturado de superstição em todas as formas. Augúrios antes de batalhas, astrólogos na corte imperial, intérpretes de sonhos profissionais disponíveis para consulta. Marco Aurélio vivia no centro dessa cultura. Como imperador, tinha obrigações rituais que a posição exigia, independentemente de qualquer posição filosófica pessoal sobre a eficácia real desses rituais. O que as meditações revelam é como ele navegava essa tensão com integridade filosófica. Cumpria os rituais da função sem confundi-los com causalidade real sobre eventos que importavam. As meditações não contêm nenhuma referência a augúrios como fonte de informação para decisões reais. Nenhuma indicação de que consultava astrólogos para escolhas militares ou políticas efetivas. O que contém é referência constante à razão como único instrumento de navegação confiável. E desconfiança explícita de qualquer fonte de orientação não verificável pela razão honesta. Quando escrevia sobre os deuses, a relação não era de quem pede sinais, era de quem reconhece a ordem racional do cosmos e alinha sua ação com essa ordem através do uso honesto da própria razão. Pensa num ritual ou comportamento supersticioso que você mantém, mesmo sabendo que não faz sentido racional. Não precisa compartilhar qual é, mas nota o que acontece internamente quando imagina simplesmente parar. Essa reação diz mais do que o ritual em si. A psicologia da superstição. A superstição persiste mesmo em pessoas que reconhecem intelectualmente que é irracional. E a simples afirmação de que é irracional raramente é suficiente para eliminá-la de fato. Para entender por quê, é preciso examinar o que ela está resolvendo psicologicamente no momento em que o ritual é executado. E o alívio temporário é sentido de forma real. A superstição é uma resposta à incerteza sobre resultados que importam muito. E a incerteza sobre o que importa é uma das formas mais desconfortáveis de experiência que o ser humano atravessa. O ritual que promete influência sobre o resultado incerto resolve temporariamente esse desconforto. Dá ao sujeito a sensação de que fez algo, que não está completamente passivo diante do que não controla. Essa sensação de agência, mesmo que ilusória, é genuinamente aliviante no curto prazo. O problema é que o alívio de curto prazo tem um custo de longo prazo raramente contabilizado. O ritual que alivia a ansiedade confirma simultaneamente que a ansiedade era apropriada, que o mundo requer esses rituais para ser navegado com segurança. Isso aumenta, não diminui, a ansiedade de base. Epicteto identificava isso com precisão. A evitação do que produz ansiedade nunca reduz a ansiedade no longo prazo. Apenas reduz o limiar do que a dispara, exigindo cada vez mais evitação. Zenão e a consistência do logos. A crítica estoica da superstição não era apenas epistemológica. Não se limitava a dizer que as crenças supersticiosas são falsas em relação aos fatos verificáveis do mundo real.
Era também cosmológica, derivando diretamente da concepção estoica da natureza do cosmos como sistema governado pelo Logos, a razão universal que opera com consistência absoluta. As leis que governam o cosmos não têm exceções. A relação causal entre eventos é real, verificável e consistente, não arbitrária, não influenciável por gestos rituais sem conexão causal real. Zenão era explícito. Se o Logos governa o cosmos com consistência racional, a ideia de que um gesto humano específico pode influenciar eventos sem conexão causal real é violação da estrutura racional do cosmos. Não porque os deuses sejam indiferentes, mas porque os deuses, se existem e são racionais, operam dentro da mesma estrutura racional que governa tudo o mais sem exceções arbitrárias. Um cosmos governado por razão não tem backdoors de influência mágica que rituais arbitrários podem explorar. A consistência do Logos é o argumento contra a superstição e a alternativa que o estoicismo oferece. A superstição moderna seria conveniente e completamente desonesto tratar a superstição como fenômeno do passado que a modernidade racional e científica já superou de forma definitiva e irreversível. As formas mudaram, os conteúdos específicos mudaram, mas a estrutura psicológica permanece. A atribuição de causalidade onde não existe relação causal real, como resposta à incerteza sobre o que importa. A superstição contemporânea frequentemente não se reconhece como superstição. Aparece como pensamento mágico sobre saúde, práticas sem evidência, tratadas como curativas pela experiência subjetiva. Aparece como correlações tratadas como causalidades, na economia, na política, em avaliações de desempenho, onde sequências de eventos são interpretadas como relações causais sem verificação. Aparece na ideia de que a intensidade do desejo por um resultado influencia a probabilidade de que aconteça, independentemente de qualquer ação que conecte genuinamente o desejo ao resultado. E nas formas mais cotidianas, falar sobre possibilidade negativa como se isso aumentasse sua probabilidade. Certos objetos como portadores de má sorte. Certas datas com poder sobre eventos futuros. Os estoicos aplicariam o mesmo critério a todas essas formas. Sentir a atração da crença mágica é humano e não é o problema. O problema é não examinar o que se sente com a honestidade que a razão exige. Sêneca e a coragem de não saber. A superstição está, em última análise, evitando uma coisa específica. E Sêneca a identificava com uma clareza que vai além do argumento lógico para tocar no que realmente está em jogo. A incerteza genuína, o não saber real. A condição de existir dentro de um mundo cujos resultados não estão disponíveis antecipadamente para nenhum ser humano, independentemente do ritual executado. A superstição oferece uma alternativa que não resolve a incerteza, mas a mascara. Substitui o não saber real por um sistema de sinais que cria a ilusão de que o resultado pode ser influenciado. O que o estoicismo propõe no lugar dessa ilusão exige uma forma específica de coragem. Habitar genuinamente a incerteza sobre o que não pode ser controlado, sem o amortecedor do ritual mágico. Sêneca viveu isso, o exílio, a proximidade com Nero, a possibilidade constante de que sua vida pudesse ser removida por decisão completamente fora do seu controle a qualquer momento. E o que descrevia como alternativa à superstição não era certeza sobre o resultado, indisponível. Era clareza sobre o que permanecia sob seu controle, independentemente do resultado que viesse. O caráter, a virtude, a qualidade da relação com o que estava acontecendo. Essa clareza é mais sólida do que qualquer ritual, porque não depende do resultado para existir. Está presente agora. A distinção entre ritual e superstição. Nem todo ritual é superstição,
E a diferença entre um ritual que não é superstição e um que não está no conteúdo do ritual, mas na relação que o sujeito tem com ele. O ritual praticado porque tem valor intrínseco, como expressão de algo que importa, como conexão com uma tradição, como estrutura que organiza a atenção para o significativo, não é superstição. Não atribui poder causal ao gesto onde não existe relação causal real. É simplesmente uma forma de dar expressão exterior a algo que tem valor interior genuíno e verificável para quem o pratica. O ritual praticado porque o sujeito acredita, mesmo que implicitamente, que sua não execução vai influenciar negativamente resultados sobre os quais não tem controle. Esse é superstição. Não porque o ritual em si seja necessariamente problemático, mas porque a crença que o sustenta é epistemicamente viciada e produz os efeitos que os estoicos identificavam como prejudiciais à razão. Marco Aurélio executava rituais públicos como parte das obrigações do cargo imperial, e não eram superstição. A distinção estava na relação com eles, não no conteúdo dos gestos executados. A prática: examinar o que está sendo evitado. O primeiro movimento é o inventário sem julgamento. Identificar com honestidade os padrões de comportamento que têm estrutura supersticiosa na própria vida cotidiana e não apenas em outros. As coisas que se faz ou evita, não por razão verificável, mas por ansiedade sobre consequências sem relação causal real com o comportamento. Não como exercício de vergonha, como diagnóstico honesto. O segundo movimento é a pergunta sobre o que está sendo evitado, o que o ritual está protegendo de sentir. Frequentemente é a incerteza genuína sobre algo que importa muito. Essa é a questão real. O terceiro movimento é a distinção deliberada entre o que está e o que não está sob controle, na situação específica que o ritual está tentando influenciar sem conexão causal real. O que, nessa situação, pode genuinamente ser influenciado pela ação racional? E o que está fora desse domínio? Dirigir toda a energia do ritual para a ação real frequentemente revela mais disponibilidade do que o ritual deixava perceber. O quarto movimento é a tolerância deliberada ao desconforto da incerteza sem o amortecedor do ritual, começando pelo que é menor. Descobrir que a incerteza habitada diretamente é mais suportável do que o sistema de evitação sugeria. A razão como o único amuleto que funciona. A razão é o único instrumento que genuinamente reduz a incerteza sobre o que pode ser reduzido e que oferece a melhor forma disponível de navegar a incerteza sobre o que não pode ser reduzida. Não porque a razão tenha poder mágico sobre eventos externos, mas porque é o único instrumento que permite a distinção correta entre o que está e o que não está sob controle do sujeito, e que, portanto, dirige a ação para onde a ação pode fazer diferença real, em vez de para onde apenas cria a ilusão de diferença, enquanto consome atenção que poderia estar disponível para outra coisa. O amuleto que protege não existe. Mas a clareza sobre o que genuinamente pode ser feito em qualquer situação e a ação consequente a partir dessa clareza tem poder real que nenhum ritual iguala. A paz que vem de agir com o máximo de competência e razão disponíveis, dentro de aceitação genuína do que não pode ser controlado, é muito mais sólida do que o alívio temporário de qualquer ritual. Porque não depende do resultado para existir. Está presente agora, no ato de usar o instrumento que a natureza forneceu da forma mais honesta e mais completa que for possível neste momento. Isso não remove a incerteza, mas transforma a relação com ela de uma forma que nenhum amuleto, nenhum ritual, nenhum sistema de sinais jamais conseguiria produzir de forma duradoura. Qual é o ritual que você mantém que nunca examinou com honestidade real?
Não o conteúdo, a relação com ele. Se imaginar parar, o que aparece? Escreve nos comentários. Às vezes a resposta que você dá para outro é a que você precisava dar para si mesmo primeiro.